Graças e paz, oficialmente agora, né? Nós estamos na sexta lição do CTL, da sua apostila. Eu não sei qual é a página, porque eu esqueci de paginar aqui a lição, mas é a sexta lição. This is a E o demonstration of ponto que nós Ustream paramos Producer. da última vez, que não foi semana passada, a pastora Luciana dá aula, só que eu dei a aula errada para ela. Ela a aula e não da sexta, então por isso eu vou continuar no semana retrasada. This is a demonstration of Ustream Producer. A sexta lição é atitudes funcionais para líderes vencedores. Atitudes funcionais para líderes vencedores. E eu disse para vocês quando eu comecei a lição que a última parte dessa lição, que fala de resolver conflitos dentro da célula, eu ia deixar para você ler em casa, estudar em casa, analisar em casa detalhadamente, porque This is a ela demonstration dá of uma Ustream informação Producer. muito importante para quem é líder de célula, porque, na verdade, surgem vários tipos de conflitos, de antagonistas dentro da célula, de pessoas que às vezes querem se opor ao papel da liderança, se levantar contra alguma direção que a liderança dá. Então, o que que o líder vai fazer? Nessa lição, eu acho que é o ponto 11º e 12º dessa lição, explica muito detalhadamente, This is a que se você demonstration ler, of você vai Ustream entender. Producer. Então, nós vamos pular essa parte. Mas o primeiro ponto dessa lição, nós falamos sobre as estratégias. Bons líderes têm boas estratégias. Falamos de várias estratégias que você lembra, e se não lembra, está gravado. É só pegar na internet. Depois falamos de oração e liderança eficazes. Falamos sobre a importância da oração para que a liderança seja eficaz. Depois falamos, o terceiro ponto foi sobre centralização, e o ponto era nada de centralização, porque a centralização mata completamente a liderança da célula, porque dentro da dinâmica da célula, o que faz a célula dar certo é todo mundo participar. Se só você comanda a liderança da célula, não é uma célula, né? Aí a célula fica morta dentro do seu propósito. Todos devem participar, todos devem falar, todos devem comentar, todos devem estar envolvidos. O quarto ponto foi cuidado com as reuniões. A ideia não é para você tomar cuidado com as reuniões, mas é para você ter cuidado quando estiver preparando as reuniões, para que as reuniões sejam bem preparadas, bem motivadoras, bem alegres, bem planejadas, de forma que a pessoa saia de lá abençoada e impactada com tudo que ela vai receber. No quinto ponto. Não, falamos do quinto ponto. Eu vou falar do sexto. O quinto ponto é o líder de célula como um pastor de verdade. A gente sabe que o líder de célula, ele é o verdadeiro pastor. Por que ele é o verdadeiro pastor? Porque no dia a dia é ele que está lidando com as ovelhas. É ele que está ouvindo os problemas da ovelha. É ele que está visitando a ovelha. É ele que está ajudando a ovelha a resolver o problema dela. Então ele está fazendo um papel muito importante de pastoreio, que às vezes nem eu estou fazendo naquele momento com aquela pessoa. Então é importante você saber como é o pastor. E lá na lição, nesse ponto 5, no quinto ponto, está a explicação todinha de como é o papel desse pastor. Agora, em sexto lugar, que é o que nós vamos começar a estudar hoje, nós vamos falar primeiramente das atitudes corretas diante. Esse ponto é necessário por várias razões. Primeiramente, porque o líder está lidando com várias pessoas que estão na célula
que fracassam diariamente. Fracassam no casamento, fracassam no trabalho, financeiramente, fracassam em relação a algum pecado que talvez ele já tinha até vencido e agora o pecado está começando a querer assediá-lo novamente. O próprio líder fracassa. O próprio líder não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa isenta de fracassar. E, na verdade, o fracasso faz parte da existência humana. Então a gente não precisa viver como se como se a gente nunca fosse fracassar. É claro que a gente não deve viver também na expectativa de um próximo fracasso. Não é essa a ideia. Mas a gente deve ter consciência de que existe cura para o fracasso, de que existe saída. O ponto de hoje é atitudes diante do fracasso. Olha bem, o fracasso liga o lutador ao sucesso, que é o resultado de muitas tentativas fracassadas. Começa por aí. Qualquer pessoa que chegou no topo de alguma coisa algum dia, não pode dizer que chegou lá sem nenhuma derrota. Não existe isso. Na verdade, todo sucesso é resultado de fracassos superados. Ainda que você assista, por exemplo, um campeonato de futebol, por exemplo, que a pessoa vai do início até o fim sem nenhuma derrota, você pode ter certeza que para ele chegar àquele sucesso, antes desse campeonato, ele sofreu derrotas. Existem derrotas na vida. Então, normalmente o sucesso é uma sucessão de fracassos superados. E normalmente quem tem sucesso é quem aprendeu a lidar com o fracasso de forma positiva. Eu não vou tentar de novo, porque eu já fracassei muito, eu já sofri demais, eu já tenho muito trauma, já tenho muita dificuldade. Quer ver um exemplo? Nós estamos tendo bastante sucesso agora na visão de células. Sucesso em todos os sentidos. O jeito que as equipes estão sendo formadas, o jeito que o discipulado está sendo feito, a maneira como estamos alcançando pessoas não crentes para Jesus. Tudo isso é uma conquista recente. Mas no passado, no ano de 2005, por exemplo, nós perdemos muitos líderes. Muitos líderes bons, líderes que estavam cuidando de várias células e que foram embora para outras cidades, para outros estados. E eu não queria admitir isso, mas eu estava tendo medo de fazer compromisso com pessoas aqui na igreja e de começar a discipular pessoas, porque na minha cabeça havia um trauma, uma ferida muito aberta de que se alguém fosse embora por alguma razão, trabalho, por alguma razão, fosse embora e deixasse a liderança da igreja, eu não ia superar. Na verdade, eu não estava acreditando nas pessoas. Eu não estava acreditando que as pessoas iam conseguir ficar comigo assim por muito tempo. E por isso eu conversava com um, tratava o outro bem e tal, mas não queria assumir compromisso. Exatamente com medo das pessoas irem embora algum dia. E isso foi sendo superado devagarzinho. Eu fui colocando isso diante de Deus e fui avançando devagarzinho e fui prosseguindo. E hoje Deus tem nos dado muitos líderes bons que estão amadurecendo, que estão ganhando almas, que estão fazendo a diferença nesse tempo e que nós estamos voltando a viver uma experiência muito boa, muito gostosa, mas com a liderança completamente diferente da outra, porque hoje os nossos líderes são todos de Viçosa.